Meus queridos, hoje a gente vai falar a respeito do filme do Velozes e Furiosos que inovou as corridas da franquia para sempre. Meu nome é Daniel Castle e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal Espaço Cinema. Então, para me falar a respeito da inovação que Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio trouxe para a franquia, vamos fazer um pequeno resumo do filme para a gente entender melhor. Sean, ele é um piloto de corrida de rua que arruma encrenca o tempo inteiro, principalmente ali na época da escola. Em uma de suas corridas, ele corre o risco de ir para a prisão e se muda para o Japão. Lá, ele conhece pilotos de drift, que são aliados à máfia, e ele deve vencer os melhores pilotos de drift lá do Japão se ele quiser salvar a pele dele, já que ele sai de uma confusão dos Estados Unidos para não ser preso, só que vai para o Japão e acaba encontrando outras confusões. Com isso, ele tem que aprender a modalidade de drift para derrotar os seus oponentes. Mas por que Tokyo Drift é inovador? Bom, o Desafio em Tóquio trouxe uma perspectiva completamente diferente para a franquia, que é o drift. Mas o que é o drift? O drift é uma modalidade automobilística que exige que o piloto tenha controle sobre o carro, deslizando sobre a pista durante as curvas. Existem campeonatos pelo mundo da modalidade onde vence quem tem mais controle e precisão no drifting. Então, o Sean ele tinha que aprender o drifting. Não era mais as corridas convencionais que nós estávamos acostumados a ver na tela, como os rachas de rua, rachas em linha reta ou em pistas mais fáceis. Não, ele tinha que aprender a correr, mas ao mesmo tempo a fazer o drift. Então isso tornava a corrida muito mais desafiadora. E durante o processo de aprendizagem do Sean em fazer drift, ele estraga o carro inteiro porque o drift é muito difícil de você fazer. Você precisa de muita maestria para conseguir executar esse tipo de habilidade. E com isso, quem não ficou agoniado em ver o Sean estragar o carro dele inteiro por conta do drift, não tem alma. Você vê que ele não consegue desenvolver essa habilidade. Os caras lá do Japão estavam muito acostumados com o drifting, porque lá no Japão são muitos becos, são muitos lugares estreitos. Com isso, o Sean ele tinha que aprender na raça a fazer o drifting para poder vencer os melhores corredores ali do Japão. E cara, uma das coisas que eu acho bem interessante também é que o filme ele envolve a máfia japonesa, cara. Então o Sean ele sai de um problema escolar, que é um problema assim que a gente olha, bem pequenininho. Ele se envolve ali numa corrida com um estudante lá, um jogadorzinho de futebol americano genérico, para poder conquistar a menininha e o carro do cara. Se a gente olhar para essa perspectiva, a gente vê que é um problema pequeno. Ele vai para o Japão para poder evitar problemas, para evitar de ser preso porque ele está prestes a fazer 18 anos e, ele acaba arranjando um problema ainda maior, com caras perigosíssimos, aliados à máfia, e para poder salvar a pele dele, ele tem que ganhar as corridas. Então eu acho muito legal essa trama que o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio ela oferece. O Sean ele é às vezes bem maturo da cabeça e com esses problemas de grande porte, ele é obrigado a amadurecer. Então existem dois tópicos aqui que o Sean ele tem que evitar. Primeiro é aprender o drifting para ele poder vencer os melhores corredores ali do Japão. E segundo, tomar cuidado para ele não ser pego pela máfia ao mesmo tempo. Porque se ele deslizar em qualquer coisa ali com os caras, fazer qualquer coisa fora da curva, ele pode acabar sendo pego por esses caras e é bem complicado. Então tem esse dilema. Ele tem que aprender o drift para derrotar os caras, mas ao mesmo tempo cuidar para ele não ser pego. E agora eu vou dar um pouquinho a minha opinião sobre esse filme. Então eu quero começar falando sobre os pontos positivos desse filme. Um ponto positivo muito forte, com certeza deve ser unanimidade entre nós, que é o Han, cara. O Han é um personagem que ele tem uma vibe muito tranquila, você vê que ele é um cara até que frio, um cara que pensa realmente com o cérebro, tem um raciocínio lógico muito legal, é um cara que não se desespera durante as situações de conflito. A vibe dele é muito legal, a gente sempre vê ele entrar em cena, vendo o Sean se ferrar o tempo inteiro porque ele faz um monte de besteira e ele tá ali comendo os petiscos dele, o salgadinho dele bem tranquilo para poder pensar na melhor situação
para resolver algum tipo de enigma ali durante o filme. E ele também, a gente vê que o cara é tão icônico, tão brabo, o cara consegue o número de 2 mulheres apenas fazendo drift em volta delas. Eu acredito que essa cena é uma das mais icônicas desse filme. Ele leva o Sean ali para passear, faz o drift e, cara, os caras conseguem o número das minas só com o drift. O cara é muito brabo. Outro ponto positivo também, outro personagem que eu acho, que é o Twink. Ele é o alívio cômico do filme, ele tá ali com o Sean o tempo inteiro, então eu acho que ele é uma adição muito interessante pro filme. Ele consegue cativar a gente, ele consegue dar aquele tom de alívio cômico durante o filme, durante aqueles momentos de tensão. O cara tem um carro do Hulk, mano, completamente amassado ali para representar aqui a força do Hulk, com a mão do Hulk, o pé do Hulk. É muito engraçado aquele carro, cara. E ele é um alívio cômico completo e a gente se sente bem olhando ele na tela. Ele é um cara bem engraçadão mesmo. Outro ponto positivo desse filme eu acho que é a inovação do racha, cara. Então ter adicionado uma habilidade automobilística bem difícil só prova que somente os melhores poderiam vencer aquela corrida no Japão. Então o drifting acaba se tornando uma adição extremamente interessante, é uma coisa inovadora, é uma coisa que a gente não tinha visto antes na franquia de uma forma tão rigorosa como ali no Japão. Você tinha que saber drift, mano. Se você não soubesse drift, era impossível você conseguir passar, porque o Japão tem becos, o Japão tem lugares estreitos, então fica difícil de uma pessoa conseguir correr ali sem saber do drift, e isso foi uma sacada excelente do filme. Outra coisa é a ambientação na cultura oriental. Eu particularmente eu gosto muito de cultura japonesa, isso me atrai muito, eu acho muito interessante, e pelo filme ele ser no Japão, acaba me atraindo muito mais, então eu acho que esses são os pontos positivos do filme. Agora, um ponto negativo é um personagem, foi a personagem da Nathalie Kelly, cara. Pra mim, ela é um ponto negativo total, porque fica subentendido que ela só fica com os vencedores. Então ela, no começo do filme, tá lá com o Justin Timberlake asiático, como diz o Sean ali, e depois que o Sean começa a vencer as corridas, fica bom, a mina acaba se interessando um pouco mais por ele, entendeu? Fica subentendido que ela é menininha que só tá ali pra ficar com os caras mais fortes, os caras mais vencedores, dá uma vibe de interesseira, e eu não curto essa vibe dentro das meninas em qualquer filme, cara. Eu acho isso desinteressante, chato e maçante, e muito, muito, muito clichê. Ela, além disso, também vocês que acompanham o canal por mais tempo, vocês sabem que eu tenho muita coisa contra pessoas de carisma fraco durante os filmes, em filmes bons. Quando o filme é fraco, o cara tem carisma fraco, é uma coisa. Agora, quando o filme é interessante, quando o filme é legal, a gente vê que falta coisa. Ela é uma menina muito sensal, é uma menina que, se não existisse nesse filme, o filme ficaria melhor. Se os caras brigassem só entre eles, porque eles queriam ser os melhores e todo mundo treinasse pra valer e todo mundo isse pra cima, então, a trama seria 1 milhão de vezes melhor do que tendo ela. Ela só é a menininha que tá ali pra ser disputada, pra poder ficar com o vencedor. Cara, isso é chato e maçante demais. Eu acho que ela é um ponto negativo enorme no filme. Se ela não existisse, a trama seria 1 milhão de vezes melhor. Mas pra mim, no geral, é um filme bom, é um filme divertido, é um filme bacana, um filme interessante. Trouxe uma cara nova e completa pra franquia. Não é dos filmes mais bem avaliados, só que entre os fãs é um dos favoritos de todo mundo por conta dessa composição. Acho que também fez parte da infância de muita gente. Então eu acredito que Tokyo Drift, apesar de seus pontos negativos, ele tem muito mais pontos positivos a oferecer, e com isso a gente pode falar que ele é realmente inovador para a franquia inteira. E eu quero saber a opinião de vocês. Comente aí o que vocês acham desse filme Tokyo Drift, se vocês realmente acham que ele é inovador ou se vocês não gostam desse filme. Eu quero saber muito a opinião de vocês. E também deixe o seu like para vocês apoiarem o canal. Se inscreva ativando todas as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E também, por gentileza, me sigam no Instagram. Então, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui, meu querido e minha querida. Tamo junto, até a próxima e foi!